Essa é uma estimativa, né, realizada pelo pesquisador, o Alan Thompson, e ele faz essa estimativa aqui do tamanho de parâmetros do GPT-4 e a comparação aqui com o Palm 2, que é o modelo por trás do BARD. O que é interessante? Mesmo o GPT-4 sendo muito maior em termos de número de parâmetro, para essa tarefa aqui, aparentemente o BARD ele se saiu um pouco melhor, mesmo sendo um modelo bem menor. E o que pode explicar isso, além, talvez, né, da tecnologia, né, do Google poder ser melhor, né? O Google foi pioneiro na técnica que se transformou padrão nesses Large Language Models, que é a técnica dos Transformers, e o Google também desenvolveu essa técnica, né, no Palm 2, que eles chamam de Pathways. Mas o que eu acho que chama atenção aqui é talvez o volume e a qualidade dos dados do Google, que provavelmente possui mais dados que qualquer outra empresa e certamente mais do que a OpenAI. Então, o Sam Altman, ele discutiu isso em entrevistas, né, onde ele falava que não é o aumento do número de parâmetros que talvez vai fazer a diferença, mas a quantidade e a qualidade dos dados de treinamento. Isso eu acho que é um dado muito interessante porque pode sugerir, né, e há muita expectativa nesse sentido, que o próximo modelo do Google, que vai ser um resultado do projeto Gemini, que está sendo desenvolvido pela Google DeepMind, uma empresa do Google que já foi pioneira em dois feitos históricos, né, na história da computação e da inteligência artificial, que foi a vitória do software, o AlphaGo. Ele ganhou, né, do campeão mundial do jogo Go uma década antes do esperado. É um jogo muito complexo, né, se eu não me engano, é dito que tem mais probabilidades de movimentos no tabuleiro de Go do que átomos no universo, e aí ele conseguiu esse feito histórico. E agora, mais recentemente, ele também foi responsável por um grande avanço, num problema de 50 anos na biologia, que é o problema do enovelamento tridimensional das proteínas. Então, essa empresa que teve esses dois grandes assim, feitos, ela está agora empregando essa tecnologia, né, essa técnica dela, que é sobretudo o Deep Reinforcement Learning, combinando com os Large Language Models para elevar, né, esses modelos a um novo patamar. Né, e há muita expectativa em relação a esse modelo, assim como o GPT-5, que provavelmente ou vai ser maior que o GPT-4 ou vai ser treinado com mais dado e com melhor dado. Né? Então, uma, uma, uma comparação aqui entre esses dois modelos, né? E aqui um ponto que eu gostaria de destacar. O Google, na plataforma Maker Switch, em que você, né, pode utilizar a API do BARD, né, a API do modelo Palm 2 nas suas aplicações, que eu ainda pretendo fazer, ele traz essa técnica que eu achei muito interessante, que é a do Few Shot Prompts, né, em que você coloca um número pequeno de dados para treinamento dele ali, e então você vai afinar o seu modelo. É como se fosse uma tabelinha com duas colunas, em que você vai colocar o prompt, depois vai colocar o resultado esperado, né, dando exemplos aí, e ele vai poder trabalhar acima disso. Eu achei isso bem mais fácil do que o treinamento, o fine tuning do GPT-4. Na verdade, o que eu já realizei
é o fine tuning do GPT-3 lá no playground da OpenAI, né? Um apanhado aqui então dessa conversa, né? O Bard, o modelo por trás dele, o Palm 2 e o GPT-4, né? O modelo mais avançado do ChatGPT. Eles são capazes de algum tipo de raciocínio jurídico, mesmo sem prévio treinamento, como a subsunção de um fato à norma, mesmo quando o input fornecido trouxe uma pista errada. O ChatGPT, algumas vezes, ele foi de acordo, ele seguiu a pista errada, e outras vezes não. E o Bard, pelo menos aqui no nosso teste, ele não cometeu esse erro na subsunção, o que eu acho que é muito interessante. Eles são capazes de uma redação jurídica boa, ou pelo menos razoável. E são capazes de criar minutas com base em um prompt estruturado que traga um template, dados concretos, né, e aquela estruturazinha mínima de um prompt. Que, enfim, eu nunca estudei engenharia de prompt, foi uma coisa assim bem simples aí do conhecimento que a gente tem acompanhando, né, os canais especializados, algumas publicações e blogs. O Bard, ele aparenta ter, pelo menos nesse primeiro teste, uma melhor redação, ele traz uma formatação melhor do texto também, ele parece ser melhor nesse raciocínio jurídico e ele seguiu melhor as instruções ou objetivo do prompt. Ele não acrescentou novas informações, ao passo que a invocação ali pelo menos nessa invocação da API, algumas vezes o GPT-4 fez isso, acrescentando que teve um acidente e toda uma situação ali que não estava bem descrita na narrativa. E o Bard, né, Palm 2, ele tem aquela interface ali bem interessante para treinamento do modelo, o afinamento do modelo com poucos exemplos, o que eu acho que é bem interessante no nosso caso de operadores do direito, porque nem sempre você vai ter uma base de dados com centenas ou milhares de exemplos de cada resultado ali, né, de cada classificação. E aí a questão que fica, né, que seria e pode ser muito interessante uma pesquisa nesse sentido, é tentar descobrir qual o resultado depois do treinamento, o afinamento, o fine tuning, tanto do Bard Palm 2 quanto do ChatGPT, o GPT-4, em dados próprios, né? Ou seja, se você pegar isso, você treinar esses dados, né, tem a questão aí da segurança desses dados, né? É uma solução que, pelo menos no momento, assim, eu não sei como a OpenAI ou a Microsoft está trabalhando isso. Eu, assim, muito por cima eu vi que o Google tem uma solução interessante para isso também, essa questão da privacidade dos dados, né? O dado que você utiliza nesse treinamento, ele não ser utilizado pela empresa para treinar o próprio modelo. Enfim, são questões aí passíveis de investigação e que certamente vão transformar o sistema de justiça, principalmente o setor público, permitindo aí uma entrega maior para a sociedade, né, e que a gente possa, aí, com a ajuda da tecnologia, caminhar para uma sociedade mais justa, solidária e com menos desigualdades.